Oi pessoal, tudo jóia? Bom, é o seguinte, nós vamos fazer o exercício número 14 da nossa lista de exercícios para poder treinar algoritmos que tenham estruturas de decisão, tá? Que é o C, então e o senão. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele no shell do Python, tá? Para a gente poder treinar depois aí uma possível conversão para o Python, tá? Então vamos aqui abrir o Python, criamos um novo arquivo, tá certo? Vou salvar esse arquivo aqui já como exercício 14. Já tem um aqui que eu já tinha guardado, mas a gente poderia criar um novo, beleza? Bom, todo algoritmo ele começa com um nome, vou por aqui exercício 14, e tem um início. Todo algoritmo, se tem um início, ele tem um fim também. Muito bem, o que ele está pedindo aqui no exercício? Escrever dois números inteiros diferentes. Legal, então vamos lá. A gente vai ter dois números, então nós vamos precisar de duas variáveis. Vou chamar as variáveis de número 1 e número 2, tá? Que elas são inteiros. Ok? Muito bem. Ele pede para a gente ler isso daí. Então, ó, leia dois valores. Então, vamos pedir para o usuário esses dois valores. Digite o primeiro número. Tá? Vamos por aqui assim. E leia o número 1. E vamos pedir o segundo número. Digite o segundo número. Tá aqui. Então, vamos leia o número 2. Bom, agora temos um detalhe. Ele está pedindo para que assim, leia dois valores inteiros distintos e informe qual é o maior. Bom, a gente deveria fazer algumas validações aqui. Primeira coisa, a gente teria que garantir que esses dois números são diferentes, tá certo? Então, por enquanto, eu não vou fazer isso, tá? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar o seguinte, se o número 1 for maior que o número 2, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, escreva N1 maior que N2. Escrever desse jeito aqui para destacar que o N1 é maior que N2, tá? Se não, ou seja, se o número 2 for maior, eu vou fazer o seguinte, escreva N2 maior que N1. Opa, agora vai. Certo, pessoal? Fazendo isso, o que vai acontecer? O algoritmo ele vai permitir que a gente digite dois valores iguais. Tá legal? Então, por enquanto, a gente vai testar esse algoritmo desta forma. Tá? A gente vai testar aqui e ver como é que ele funciona. Vamos testar isso daqui em Python? Tá. Perceba que eu estou dentro do editor do Python e eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todo esse texto aqui e vou comentar ele. Eu venho aqui no menu Formate. E aqui tem, ó, comente a região. Beleza. Então ele ficou em vermelho aí, porque ele está um texto comentado. Quer dizer, o Python não vai usar ele para executar nada. É apenas um informativo aí. Muito bem. Agora como é que eu transformo isso daí para Python? É simples, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável chamada número 1 e vamos escrever para o usuário o seguinte. All input digite o primeiro número, igual a gente fez lá no algoritmo. Número 2 é a mesma coisa. Vamos pedir para o usuário digitar o segundo número. Isso. Tá legal? No Python, a estrutura de escrever e ler, ela pode ser feita conjuntamente, como a gente fez aí. Tá? Bom, agora a gente tem que testar. Então vamos fazer o seguinte, if número 1 maior que número 2, o que vai acontecer? A gente vai escrever
print N1 maior que N2. Certo? Beleza, é isso. Vamos colocar aqui o else, ou seja, o senão. Vamos escrever então N2 maior que N1. Beleza. Basicamente é isso que o nosso programa faz. Só que tem um detalhe. O detalhe é que quando a gente utiliza o raw input, toda entrada vai ser um caractere. Ou seja, o número 1 que vai ser lido do teclado não vai ser um número de fato, vai ser um caractere. E a gente não pode fazer essa comparação aqui, ó, entre caracteres. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar número 1 e número 2 em números, né? Como que a gente faz isso? A gente pode fazer assim, ó, N1 é igual ao int, né, que é a conversão para inteiro do número 1. E o N2 é igual ao int do número 2. Beleza? Dá para fazer isso. Sem problema, vai funcionar. O detalhe é que, agora aqui, ó, a gente tem que adequar para as variáveis que a gente criou, né? Então, temos que fazer isso. Vamos melhorar um pouco mais o código. Tá vendo que esse número 1 aqui, num1, não é a mesma coisa que esse daqui, ó. Opa, cadê? Isso aqui tudo. Certo? No 1 é isso, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso tirar daqui e jogar para cá, ó. Tá legal? Dá para fazer isso? Sem problema nenhum. É permitido. Eu estou usando uma função dentro da outra. E aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou tirar daqui, opa, e jogar aqui. Tá? Então nesse caso não precisaria mais dessas duas variáveis aqui. Se você quiser até mudar o nome da variável para ficar igual ao algoritmo, beleza, sem problema. Então a gente pode aqui colocar no 1 e no 2. Perfeito? Salvei, tá? Vamos rodar esse cara. Olha lá, digite o primeiro número, vamos por aqui 120. Digite o segundo número, 130. Logo, o N2 tem que ser maior que N1, né? Beleza, tá lá, ó. Tá ok? Vamos rodar de novo? Agora vamos fazer o seguinte. O primeiro número vai ser 120. O segundo número vai ser 140. Opa, 110. Então, N1 maior que N2. Tá lá. Beleza? Joia. O que acontece se a gente rodar assim, ó? 120 no primeiro e 120 no segundo. O que vai acontecer? Vai dar pau. Aliás, vai funcionar, só que do jeito errado. Tá? Olha só o que vai acontecer. O N2 é maior que N1. Né? Por quê? A nossa condição aqui é o seguinte, ó. Se o número 1 for maior que o número 2, o que vai acontecer? Ele vai escrever isso. Agora, se não for, inclusive ser igual, ele vai fazer isso. Tá certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Existem algumas possibilidades. Uma possibilidade é a gente fazer o seguinte, a gente fazer essa leitura aqui enquanto os números forem diferentes. Tá legal? Então, é uma possibilidade. Como que a gente faria isso? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse cara aqui e vou falar que ele é o comentário. E essa parte aqui em cima vai ser descomentada. Que a gente vai ter que mexer no algoritmo. Tá certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem que garantir que o primeiro número ele é diferente do segundo número. Tá? Então a gente pode criar aqui, no início aqui dessa parte, a gente pode escrever o seguinte, ó, enquanto número 1, né, esse primeiro número aqui, ele for igual ao número 2, faça o que? Isso aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Certo? Então, ó, a gente vai primeiro aqui, ó, vamos colocar como número 1 igual a 0, por exemplo, e número 2 igual a 0. Presta atenção que agora a gente está misturando dois tipos de exercícios. Um que tem a parte de decisão e a outra que tem a parte de
repetição aqui. Tá legal? Então olha só, número 1 e número 2 são iguais a 0. Número 1 e número 2 são iguais a 0 aqui? São. Então o que ele vai fazer? Ele vai escrever o primeiro número e o segundo número. Vai ler o número 1 e o número 2 e vai comparar. Né? Veja que a gente tem a indentação aqui, significa que isso daqui tudo está fazendo parte de uma repetição. Que repetição que é essa? É o enquanto. Né? Então olha só, se o número 1 for igual a 2, ele vai voltar aqui para cima, vai verificar que essa condição é verdadeira e vai executar novamente. Certo? E se for falso? Aí ele vai parar de executar essa repetição aqui. Tá joia? Tá legal o algoritmo assim? Tá joia, tá perfeito, tá funcionando, vai funcionar, né? Tá tranquilo e tá favorável. Agora vamos comentar essa parte aqui e descomentar essa parte para a gente poder adequar o algoritmo para o programa. Então agora aqui a gente tem um detalhezinho para fazer. A gente tem que começar lá, ó. Vamos fazer igual ao algoritmo, né? Ó, número 1 igual a 0, número 2 igual a 0. Número 1 igual a 0, número 2 igual a 0. Beleza? Joia. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que colocar isso aqui dentro do enquanto. Né? Enquanto em Python é o while. Certo? Então vamos escrever isso. E while num1 igual a num2. Vou fazer o quê? Isso aqui, ó. Certo? Muito bem. Só que a gente tem um problema. Esse operador de igual aqui, ó, ele não é igual ao do algoritmo. A gente tem que utilizar o igual igual. Esse igual igual aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai comparar esses dois valores. Se a gente deixar só assim, significa que a gente está atribuindo o valor de número 2 para a variável número 1. E isso vai ser sempre verdadeiro. Tá? Então a gente vai colocar dois iguais aqui, salvar e vamos rodar. Vamos ver que bicho que vai dar, né? Digite o primeiro número, vamos por aqui, 120. Digite o segundo número, 130. Então o que nós vamos fazer? O que vai acontecer aqui, ó? Número 1 aqui é 120, número 2 é 130. Ele vai voltar aqui para o while e vai comparar. Se for igual, ele vai voltar aqui para as perguntas. Se não, ele vai executar o resto do programa. Vamos lá ver. Opa, N2 maior que N1. Vamos agora fazer um novo teste para aqui, ó, 130 no primeiro e 120 no segundo. Então N1 maior que N2. Beleza, está funcionando aqui, ó. Agora vamos fazer o teste final, né? Vamos fazer com dois números iguais. Então vamos por aqui primeiro o número 120 e o segundo 120. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que voltar e executar a repetição novamente, né? Opa, deu certo. 130, 130. Beleza, está funcionando. 140, 140. Vamos por aqui 140 outra vez no primeiro número e 190 no segundo. N2 maior que N1. Beleza? Bom, voltando aqui, o nosso código está desta forma. Certo? Sem problema nenhum. Opa, vamos comentar aqui. O nosso algoritmo. Opa. Tá lá. Tá joia, pessoal? Basicamente é isso. Qualquer dúvida, se tiverem, manda um e-mail para mim. Veja, assista o vídeo novamente e continue estudando. Beleza? Até mais então.